fulano influenciou Beltrano, tá? Olha, eu tenho personalidades que ajudam a criar, né, todo um circuito, né, de tendências dentro de uma sociedade. E eu posso dizer de maneira mais ou menos ampla que todo mundo que fez tal e qual coisa foi influenciado em algum grau por essa personalidade, certo? Sei lá, pegar qualquer exemplo que vocês queiram. O exemplo que mais me aparece na cabeça agora está relacionado com algo muito distinto do que as pessoas estão habituadas a me ouvirem falar, que é particularmente o samba, tá? Porque eu gosto, né? Eu gosto de várias coisas relacionadas ao samba. Mas é que nem pegar um grande sambista, certo? E aí existem esse sambista jovem, e essa época em que ele é jovem, você tem, né, os grandes sambistas daquele tempo. Ele é agora meramente um aprendiz, né? Então ele tá lá aprendendo a tocar um cavaquinho, tá lá conhecendo algumas pessoas, papapá. E aí depois ele vai, cresce e torna um grande sambista. Todo mundo dessa geração com quem ele conviveu influenciou. Agora, não é a mesma influência que eu tenho, por exemplo, do cara que foi o cara que ensinou ele a tocar o instrumento, né? Que ensinou para ele como é que se compunha, que ensinou, certo? Então, só para entender, tem um pouco de cuidado, certo? Quando a gente pegar essa coisa assim, é uma influência, né? Influenciou Beltrano, influenciou Ciclano. Se esse negócio de você ler aquele autor simplesmente porque ele influenciou pessoa A ou pessoa B é importante para você, pesquise para saber qual é o nível dessa influência, né? Porque você pode se frustrar ao descobrir que essa influência nem é tudo isso, tá? Aí leu alguma coisa do cara. E é justamente o caso do Tolkien. Então vocês ouviram alguém dizer assim, não, George MacDonald influenciou o Tolkien. Influenciou no sentido de que ele influenciou mais ou menos todo mundo que passa a lidar com fantasia no último quartel do século XIX em diante, certo? Todo mundo deu uma passadinha por ele, certo? E se não deu uma passadinha, ouviu falar dele pelo menos, tá? Mas eu falo isso, pessoal, principalmente para quem busca, né, esse curso, tentando, né, aprimorar a minha crítica literária, né, e a noção de influência de um autor sobre o outro, certo? Então é isso. O Tolkien nunca leu exaustivamente o George MacDonald. O Tolkien, até onde eu sei, nunca, né, foi um cara que assumiu como suas teorias acerca de literatura e criação do George MacDonald. O que ele leu, que causou uma muito boa impressão na primeira leitura e nem tão boa assim na segunda, foi justamente o The Golden Key, né, do George MacDonald, que causou uma impressão muito positiva e eu nunca ouvi nada em contrário depois, no Chesterton também. E esse sim, um cara que gostava bastante do George MacDonald e que a gente pode falar até de alguma influência, pelo menos dentro de certos elementos que o Chesterton comenta, acerca dos contos de fadas e assim por diante, tá? E tem também uma coisa que vai nos ajudar a desenhar o panorama histórico que a gente tem do surgimento desse conto, certo? Todo o século XIX inglês ele está marcado por um profundo esforço de se reconstituir, né, as identidades culturais das nações, né, que estão ganhando cada vez mais contornos, né, daquilo que nós chamamos de Estado Nacional. A ideia de Estado Nacional, pessoal, para vocês entenderem de maneira concreta, é algo que surge com a força que nós conhecemos hoje, só depois da Revolução Francesa. Então, na verdade, isso é uma coisa que vai realmente se desenvolver lá no 19. De maneira que, inclusive, isso vai levar à unificação de dois grandes estados da Europa, que é a Itália e a Alemanha. Nesse esforço de tentar novamente agrupar num único estado, ou pelo menos num único código cultural, essas grandes comunidades, né, que compartilham linguajares mais ou menos semelhantes, como a Itália e a Alemanha, é que a gente vai ter o esforço de gente como, por exemplo, os irmãos Grimm, né, ou então outras pessoas, a tentarem criar uma gramática, né, do alemão, até para falar daquela história do Hochdeutsch, do alto alemão e assim por diante, certo? E entendendo que muito da expressão social, né, do alemão ou de outras pessoas se expressava através daquilo que as populações alemãs conheciam, as imagens que tinham, o imaginário que possuíam e a maneira como contavam esse imaginário. E isso era mais ou menos como uma ideia comum no século XIX, passando por Alemanha, Itália, França, Inglaterra e tudo mais. Existe um outro coletador de contos, que eu não vou me lembrar o nome, mas que fez contos ingleses e mais contos ingleses. Tem contos irlandeses também, assim por diante, certo?
Porque isso, se entendia muito dessa forma. E o George MacDonald não está longe dessa tradição, mas a partir de coletar esses contos de fadas, começa-se de novo produzir uma literatura fundamentada nesse negócio. A gente precisa lembrar que começa a haver um hiato em relação a isso, né? Nós estamos num período de abertura. Nós temos o Renascimento inglês, que é essencialmente o Renascimento literário e musical, tá? Claro, alguns vão falar da questão das ideias, mas as ideias do Renascimento na Inglaterra sempre foi uma coisa meio confusa, tá? Então nós temos esse hiato cultural ali, não é hiato cultural, se tem de novo o Renascimento, se tem um Renascimento na Inglaterra, se tem esse Renascimento relacionado à literatura e à música, a gente vê ainda o sabor de alguma coisa desses contos populares em passagens de Shakespeare, alguma coisa desses contos populares que mexem com o fantástico, certo? Ou com o maravilhoso. Eu acho que talvez fica mais adequado falarmos do maravilhoso mais do que do fantástico, que eu acho que é uma linguajar muito própria daquilo que se produz no século XX, a partir de uma síntese que o Tolkien consegue fazer, certo? Mas nós temos inclusive uma tentativa da retomada do estilo epopeico, né, através, por exemplo, né, do Paraíso Perdido, do Milton, tá? Então, existe essa questão. E aí entra de novo a questão dos contos de fadas, ou pelo menos aquilo que era o conto maravilhoso, que aparece ecos daquilo, mas que nunca ganhou um relevo, né, escrito da forma... Isso está muito ligado à tradição oral. Né? Então nós vamos ter depois, né, Perrault, nós vamos ter a a Duquesa de Villeneuve, a Baronesa de Belmont, nós vamos ter Andersen, nós vamos ter os Grimm, nós vamos ter outros coisas. E é interessante, até mesmo se você for ler, né, esses contos ingleses, ele vai falar de outros caras que naquela época estavam coletando contos de outros países, vai falar de como os irlandeses tinham muitos contos, entre os celtas, era o grupo celta que mais tinham contos ainda preservados e tudo mais. Mas lembrando sempre que isso tem tudo e muito a ver com um desejo de identificação nacional, certo? E político, e que vai ter a língua e os elementos da linguagem como mais um instrumento dessa afirmação de personalidade. Não é por nada que aparece depois no pan-germanismo e no pan-eslavismo vários elementos relacionados a essa retomada mitológica, certo? E tanto é que o apelo mitológico disso havia, né, que a partir disso se tem até uma própria lógica, né, pseudo-mitológica da criação, né, de justificativas para formas políticas. A gente vai ver, por exemplo, assim, a questão do Terceiro Reich, por exemplo, né, onde se cria uma pseudo-mitologia ali. Por que eu tô chamando de pseudo-mitologia, tá, gente? Porque o mito, na verdade, ele não vem esconder a verdade, ele vem trazer à tona uma verdade que só ele pode trazer. Né? Quando o elemento conceitual do filósofo chega no seu esgotamento, só a poesia pode dar conta, só o elemento poético pode dar conta. Só o elemento mitológico pode dar conta.